José foi pego dentro de casa em uma tarde de sábado. Ele vestia apenas um chinelo e uma bermuda. Levado para uma pequena casa nos arredores de um bairro periférico da zona leste de São Paulo, ele passou a ser julgado por homens armados filiados a uma organização criminosa. Ao telefone, seu algoz falava com 4 homens em 4 presídios diferentes. No princípio da noite daquele final de semana, José nunca mais seria visto. Esse é o relato sobre a ação dos tribunais do crime nas periferias do Brasil. Organizado por membros de organizações criminosas, esse tipo de conduta tem tido consequências significativas na vida social em meio às periferias desse grande país. Tudo bem com vocês, galera? Hoje um assunto extremamente sério. É uma reportagem que nós demoramos um tempo para fazer, investimos um tempo considerável, mas eu acredito que vocês vão gostar do resultado final. Não vão ficar felizes com o resultado final, mas vão gostar do material com certeza absoluta. Hoje a gente vai descobrir aqui, desenvolver com vocês a origem e o funcionamento dos tribunais do crime. A gente vai começar logo, a princípio, com um vídeo de um rapaz em desespero, no exato momento que ele é abordado por membros desse tribunal. Fotinha dele aí, ó. O que vocês acham? Como assim, irmão? Hã? O que houve? É ou não é? O que vocês me dizem aí? Por favor, Olha lá. Pô, mano, o que você fez tá ligado, né, parça? tô ligado. Esses vídeos aí são os últimos dele com vida. Me perdoa, Deus. Tu é Deus, nós não, João. Que perdoar, Nós não. você tá de brincadeira, tio? Você vai morrer, mano. Você vê que durante o vídeo ele confessa. Quem quiser encostar, Ou pelo menos tende ali de primeiro momento a dizer que não foi ele. Pode colar, rapaz. Tá aqui, ó. Nós não vamos identificar quem é esse rapaz, mas uma gulgada aí, vocês já vão descobrir quem é ele. Mas esse cidadão, segundo consta, ele supostamente rodava bairros da zona norte de São Paulo, parando de moto na frente de meninas que estavam voltando para casa, indo para a escola ou do serviço, e ele ficava importunando as minas com atos libidinosos, tá? Mostrava um negócio pras minas, várias coisas dessas. Ele em cima de uma moto e ele achou que ninguém ia descobrir o barato, que ia ficar por isso mesmo. Segundo a polícia, ele foi pro Tribunal do Crime, foi condenado pelo Tribunal do Crime e foi executado com 22 disparos. A polícia lamentou não ter chegado nele antes. Depois de colocar vocês dentro dessa situação, eu gostaria de pedir a vocês, né? Porque aqui a gente nunca faz o vídeo sozinho. O vídeo sempre tem que ter uma resposta de vocês. Então, conforme a gente vai trabalhando ele, vocês vão construindo ele aí na cabeça de vocês também. O que a gente faz é dar um fio condutor e trazer essa pesquisa do que já foi feito. E a gente cola os pedacinhos que vocês vão colar também na mente de vocês. Então, eu queria pedir que nós fizéssemos uma viagem para esse mundo tenebroso. Vamos com a gente? Acho que vai ser interessante. Esse é o dossiê, produto mais completo da iconografia da história, o qual nós pegamos um personagem ou um fenômeno e nós destrinchamos ele da forma mais detalhada possível, como conseguimos. Você está entrando em um deles. Esse é o dossiê Tribunais do Crime no Brasil. Enquanto o Edu roda a vinheta, deixa seu like para contemplar e, obviamente, para agradecer pelo nosso trabalho, porque o pagamento vital do YouTuber é o like. Então vai rodar a vinheta, você deixa seu like e se inscreve no nosso canal. Edu, por favor, roda a vinheta. Pessoal, a ideia hoje é falar sobre um fenômeno social bastante polêmico chamado por pesquisadores de tribunais do crime e pela imprensa também. Eu acho que é interessante porque geralmente acadêmicos e imprensa eles têm umas denominações diferentes para tratar um fenômeno. E pelo que a gente pôde consultar, tanto os acadêmicos quanto a imprensa chamam de tribunais do crime. Então, nós passaremos aqui por pelo menos 4 estados e suas principais organizações e como funciona nesses 4 estados os tribunais do crime.
A gente não conseguiu passar por todos eles, evidentemente por falta de estrutura financeira para fazer essa pesquisa mais robusta, com mais musculatura, mas dentro do que nós conseguimos, a gente traz a melhor qualidade. É sempre isso que eu falo, dentro do possível, do que a gente consegue, vai vindo melhor, tá? Bom, focaremos mais no Ser Vermelho e no Comando aqui de São Paulo, que geralmente são as organizações que acabam ditando as regras do que acontece de certa parte dos outros estados. E aí os outros tribunais são semelhantes a eles, com algumas variações. É um vídeo bastante denso, então eu preciso que vocês prestem muita atenção. Até para não me levar a mal e para não causar entendimentos que eu não quero passar aqui. O trabalho de comunicador, principalmente falando no crime, é pisar em ovos ali numa navalha bastante perigosa. Então prestem muita atenção para não me levarem pro lado errado. Tem gente que nem assiste. Pô, esses dias atrás, Fernando, para você ter uma ideia, teve um cara que veio ver o vídeo do Perpétuo de Freitas. Aí ele falou assim, tá repetitivo esse canal. Ele comentou com 4 minutos de vídeo. O vídeo tem 52 minutos. É um desserviço, sabe? Esse tipo de gente nem deveria vir para cá. Enfim, foi só um desabafo. Desde que a criminalidade foi instituída nos grandes centros urbanos, não que no campo não tivesse criminalidade, tinha, mas como tinha as pessoas, elas viviam mais espaçadamente, mais separadamente, as pessoas nasciam, cresciam e elas tinham os mesmos aspectos culturais, ética de vida, moral. Dentro dos centros urbanos você joga milhares de pessoas de centenas de lugares diferentes e as pessoas têm que se organizar para tentar viver. Lá nas fazendas, nos sítios, quanto mais pessoas tinha, maior a mão de obra e você tinha como plantar, fazer uma série de coisas e tal, mesmo que você fosse um camponês bem pobre, por exemplo, né? Mas na cidade, muitos filhos significa gastos, mais investimentos. A criminalidade cresceu nos centros urbanos e nós tivemos mudanças significativas na mentalidade entre as pessoas que cometem crime. E aí, eu preciso explicar para vocês 2 mundos diferentes que habitam qualquer tipo de lugar, seja na periferia ou seja na classe alta. É que a gente fala muito mais nessa questão na periferia. Deixa eu falar de 2 mundos para vocês que vai ser muito importante para a gente compreender. Vamos fazer essa distinção. Vamos supor que o Fernandão aqui, ele tome um goró agora e saia com o carro dele e de repente ele atropela uma pessoa e infelizmente a pessoa vá a óbito. O Fernandão, ele cometeu um crime. Ele cometeu o crime, mas ele não é criminoso, tá? Ele não é do mundo do crime e eu vou explicar para vocês. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Nardoni lá. Ele foi condenado por ter tirado a vida da própria filha, apesar de negar, ele foi condenado. E ele não é do mundo do crime. Ele é um cara que cometeu um crime. É bom separar essas coisas para a gente poder entender o tribunal. Mas existem pessoas que são criminosos contumazes, tá? É um criminoso que vive de delitos e ele se enquadra na categoria que chamamos mundo do crime. E o mundo do crime abrange 2 tipos de conduta. O ladrão, que está do lado certo da vida errada, e o vacilão ou pilantra, que está do lado errado da vida errada. O caminho que o criminoso vai tomar depende do respeito a certos costumes da ética imposta pela convivência entre criminosos. Esse conjunto de hábitos e condutas considerados, entre aspas, correto na linguagem do crime, faz com que o criminoso seja considerado do lado certo da vida errada ou um vacilão e pilantra que merece castigo. Nós chamamos esses passos corretos de caminhada. Então vamos lá de novo tentar explicar isso melhor, porque sem isso aqui, essa é a chave para entender todo o processo. Existe o cara que cometeu o crime e existe o cara que vive do mundo do crime. Quando o cara fala, pô, aqui é o crime, entendeu? É porque ele tá no mundo do crime. E o mundo do crime, ele possui um conjunto de éticas e moralidades. Eu tô falando que isso é bom? Eu não tô falando, porque daí o cara vem aqui, ele não entende o que é ética, e fala, o mundo do crime não tem ética, o mundo do crime não tem moral. Não é isso, mano. Ética são condutas que são exigidas para você habitar em determinado mundo. E a moral, aí ela é até discutível. A moral é o que vai mover esse conjunto de ética. Então, o cara que está no mundo do crime, ele tem que ter o que a gente chama de caminhada. A caminhada vai mostrar se ele é um sujeito homem, ou seja, um cara respeitado no mundo do crime, ou não. E o sujeito homem aí tem poder, tá? Eu tô falando isso porque são esses caras que vão julgar as pessoas um pouco mais para frente. Bom, isso, claro, é importante por conta da legitimidade, porque o Tribunal do Crime vai ser formado por esse tipo de caso. Vocês podem compreender um pouco melhor como se estrutura esses pensamentos, se você ficou curioso pelo que eu falei, porque eu só dei um toquinho aqui. Procura um livro chamado O Mundo do Crime, a Ordem pelo Avesso, do escritor e sociólogo José Ricardo Ramalho. Olha, é um clássico da sociologia elaborado após várias pesquisas dentro de presídios, principalmente nos anos 70 e 80. José Ricardo Ramalho. Vai lá e vocês vão ver. Eu não sei se conseguem encontrar o livro deles ainda. Eu
particularmente tenho e gosto bastante. Bom, até os anos 80, não havia tribunais do crime instituídos, mas havia julgamentos e gente que tirava a vida de cara que praticava crime violento. Geralmente, era bandidos ou justiceiros, os famosos pé de patos. Até vou deixar claro aqui que a gente tem um vídeo do Chico Pé de Pato, que era um dos caras que faziam essas execuções aqui em São Paulo. Geralmente, eram os bandidos ou os justiceiros daquela periferia, daquela quebrada, que faziam isso com que infringisse as regras, mas aí eles apenas executavam os caras. Não existia todo um ritual que a gente vai mostrar para vocês do Tribunal do Crime. A violência e os conflitos do dia a dia, eles eram resolvidos até os anos 80 com sangue para tudo quanto é lado. Muita vingança. Famílias inteiras dizimadas porque uma pessoa tirou a vida de uma pessoa de uma outra família. Havia um ciclo tenebroso de violência e vingança. O que acontece? Quando uma pessoa morre, há uma janela se abre, tá? Terra é colocada em cima da pessoa, mas uma janela se abre para uma vingança. Então matam o seu irmão, tiram a vida do seu irmão, você vai querer vingança e isso pode ocorrer um ciclo interminável de vinganças. Se você colocar isso para uma pessoa física, você vai ver que uma hora essa vingança vai parar porque vai morrer todo mundo. Mas se você colocar isso para cidades, para países e etc, você vai ver que isso não vai cessar nunca. Tem um filme muito bom chamado Abril Despedaçado, depois assistam. É um cara que ele cresce incumbido, pai dele, de tirar a vida de um cara de uma outra família, porque o cara de outra família tirou a vida do irmão dele. Então ele já cresce com esse ímpeto de vingança. É bem interessante. É um filme do Walter Salles, o cara que ganhou o Oscar agora por Ainda Estou Aqui. É um filme bem bom mesmo, que tem o Rodrigo Santoro, para vocês entenderem isso. A justiça formal, tá? Essas dos tribunais, ela serve exatamente para cortar o ciclo de vingança. Então o cara tira a vida de uma pessoa de outra família, ou ele comete um crime, que o crime é algo que tem uma conduta que tem uma aversão social, teoricamente, uma parte aí dos teóricos falam isso, e a justiça, ela pega esse desejo de vingança da pessoa e fala assim, você não vai se vingar, eu vou, como Estado, com o poder que eu tenho constituído da violência legítima, como dizia o sociólogo Max Weber, eu vou pegar esse poder de vingança para mim, eu vou transformá-lo em justiça, e eu vou punir esse cara para que você não precise se vingar. Por isso que existe essa tensão entre a justiça está sendo feita mesmo, a pena está sendo retributiva, a pena está sendo à altura do que o cara fez, a justiça está conseguindo ressocializar o cara, o sistema penal, entendeu o que eu estou falando? Mas a ideia da justiça é cortar esse ciclo de vingança. Então ela pega aquele desejo de vingança do cara, aquele poder do cara, um suposto direito de vingança que o cara teria, e transforma aquilo num rito formal e fala assim, nós que vamos julgar e fazer esse trampo. Aí manda a polícia fazer isso porque precisa de alguém que mantenha a ordem funcionando para levar isso para o tribunal. Dito isso, consideramos que os tribunais do crime são um justiçamento. Nós não podemos chamar de justiça, pois justiça é um modo formal de resolver os conflitos, apesar de muitas pessoas terem um sentimento de justiça após a ação do tribunal do crime, e não dá para negar isso daí. Mas é claro que o enfraquecimento do crédulo na justiça formal faz com que esses tribunais ganhem muita força, principalmente nas periferias, onde realmente falta o Estado, a polícia não resolve e a justiça é cara para ter acesso e burocrática. Atualmente já é possível identificar tribunais do crime em todos os estados da federação. É tipo um McDonald's, tá? Tem em todo lugar. Vamos falar um pouco então da história desse tribunal. Vamos começar pelo Rio de Janeiro, pelo Ser Vermelho, ok? Beleza? Vamos explicar então um pouquinho aqui para vocês. A gente tem um vídeo explicando a história do Ser Vermelho aqui, que tem bastante visualização, mas vamos passar por cima mais ou menos. Nos anos 70, final dos anos 60 e início dos anos 70, os caras, governador Carlos Lacerda, né, nos anos 50 ali, ele construiu e ativou uma região em Dois Rios, ali na Ilha Grande, e ele formou o Instituto Penal Cândido Mendes, que era bem longe do continente. Para você chegar lá, você tinha que andar bastante. Além de você pegar barco, um monte de coisa, você ainda tinha que andar 11 quilômetros por dentro da floresta, por uma estrada horrível. As famílias dos caras tinham que fazer. Então, essa ideia da colônia penal, o Instituto Penal Cândido Mendes, da Ilha Grande, era realmente você isolar os presos e você largá-los ali, né, a Deus dará. E os caras começaram a socar gente ali, tudo que era ladrão e tal, enfiar dentro daquele local. O local era horrível, tá, pessoal? Pra você ter uma ideia, existia violações coletivas de homens todos os dias lá. E o cara tinha que casar com o cara pra ser violado por uma pessoa só, pra evitar ser
ser por outras. Entende como que o bagulho era pesado? Não tinha descarga, não tinha papel higiênico, sabe? Malária, um monte de fita que fazia com que o negócio recebesse o apelido de Caldeirão do Diabo. E aí formou-se ali dentro do local um grupo de presos que, enfim, eram presos que eram bastante conhecidos como bandidos no Rio de Janeiro. Carlos Gregório, o Gordo, o Rogério Lengruber, o Bagulhão, o José Carlos do Reis Ensina, o Escadinha, o Paulo César Chaves, o PC, o William Silva Lima, professor, o Carlos Alberto Mesquita também, professor, né? Então, vários desses caras aí formaram, o Sérgio Mendonça, o Serginho Ratazana, vários desses caras acabaram formando. E aí os caras jogaram presos políticos, que eram de esquerda, junto com os presos comuns. A relação deles não era próxima, como os caras falam aí, um mar de rosas, mas essa tensão fez com que eles convivessem e acabassem cooperando e os presos comuns aprendessem a se organizar conforme os presos políticos faziam essa organização. E os presos políticos acabam ensinando que existia um tipo de ritual para julgar uma pessoa. Você não tinha que chegar e já estourar a pessoa no meio e dar tiro como os caras faziam, porque você só exercia vingança. Poderia existir um rito. Os primeiros justiçamentos foram feitos por esses caras da luta armada e aí os caras acabaram capitalizando, acabaram absorvendo isso daí dentro da prisão. É nesse momento que entra em cena o Rogério Lengruber, um homem extremamente violento e respeitado. Tanto que depois da morte do Lengruber, muita gente do Ser Vermelho começou a assinar CVRL, tá? Esse cara é muito importante. O Rogério Lengruber era um homem que colocava em prática o que era pensado por outros membros. Para impor as regras do Comando Vermelho ali dentro da cadeia, que antes era a Falange Vermelha, Lengruber e outros membros planejaram e executaram um massacre chamado Noite de São Bartolomeu. Nessa Noite de São Bartolomeu, alguns caras foram julgados antes de serem executados. E dizem que é a partir daí que nasceu o Tribunal do Crime do Ser Vermelho. Esse evento instituiu, inclusive, um conjunto de regras para a cadeia inteira. Quem não obedecesse essa regra poderia ser julgado e morto. Então, eles aprenderam com os caras que deveria cumprir algumas regras para organizar a cadeia. Os caras fizeram um papel com várias regras para organizar a cadeia. No final estava escrito paz, justiça e liberdade. E quem infringisse aquela lei iria pagar, mas teria um rito para o cara ser julgado naquele ponto. E geralmente o Rogério Lengruber, que era o cara mais violento dessa parada, era quem chefiava isso. Então, se o cara vacilasse, ele morreria. Coisa básica, não pode talaricar visita, não pode roubar os outros, não pode violar os outros e tal. E aí o cara tinha que pagar. Bom, durante os anos 80, quando o Comando Vermelho saiu de dentro das cadeias e tomou esse nome, né? Os hábitos dos julgamentos foram juntos para dentro das favelas. Ali, quem caguetasse ou quem infringisse as leis do crime, o estatuto, né? Ou pulasse para outra organização, era julgado. E é interessante porque quando o Ser Vermelho saiu das cadeias, ele foi tomar as periferias ali, as favelas. E dentro dessas favelas existiam vários bandos. E quando os caras chegavam e conseguiam tirar esses bandos ou dominar esses bandos, esses caras também eram julgados. Bom, diferente do comando daqui de São Paulo, que sempre fez esses julgamentos pelo celular, no caso do Ser Vermelho, a pessoa era levada para cima do morro e julgado na hora. Não havia ninguém para interceder pelo julgado. Característico do modelo, né, do Ser Vermelho, que são as franquias de ocupação, que é o domínio de território armado. Então o cara pega o maluco ali dentro do território mesmo e leva para fazer o julgamento e a execução. De cima do morro, o cara não voltava mais. Havia no Rio de Janeiro até bondes exclusivos para fazer esse tipo de julgamento. Uma das práticas que ficou famosa foi a prática do micro-ondas. O que era a prática do micro-ondas? Basicamente, vocês viram isso no filme Tropa de Elite e acredito que outros filmes também mostraram essa situação. Era assim, você colocava uma pessoa dentro de... Eu não estou ensinando a fazer micro-ondas aqui, pelo amor de Deus, mas todo mundo já viu. Colocava as pessoas dentro do pneu, você jogava querosene, né? Geralmente era querosene, não era álcool não, tá? Geralmente era querosene e... tacava fogo no cara, mano. E aquilo pegava no maluco e ficava ali queimando no cara, queimando no cara, queimando no cara. Onde os caras aprenderam isso? Até um tempo atrás, nos anos 70, existia ainda lampião nas favelas que não tinham energia. E aí eles faziam uma mistura lá com o querosene que ficava queimando o tempo todo. Então eles resolveram fazer isso com gente, né? Criar tipo criar um lampião. Resolveram fazer isso. Então, essa prática do micro-ondas, elas também desenrolou e ninguém, logicamente, que isso fazia com que as pessoas falassem assim, pô, ir pro Tribunal do Crime é um BO. Há muitos exemplos famosos de tribunais do crime. Dizem que o Márcio Amaro, o Marcinho VP do Santa Marta, veja, não o Nepomuceno, o Marcinho VP do Santa Marta, caiu no Tribunal do Crime por ter dado entrevista pro Caco Barcelos, tá? No livro Abusado, e por ter citado alguns bandidos ali. O que acontece? Ele era de dentro da favela, de dentro do Ser Vermelho. Ele tinha que respeitar o lance da não caguetagem. E ele contou algumas histórias. Por exemplo,
O Caco Barcelos mudou o nome de um cara lá, mas não mudou o nome do irmão do cara. O irmão do cara chamava Raimundinho. Então ele conta a história do Raimundinho e ele bota a foto do Raimundinho e fala que o irmão do Raimundinho, ao qual ele dá o nome de Claudinho, teria mandado matar não sei quem, tirar a vida não sei quem. Tem a foto do cara lá. Fala do irmão do cara. Todo mundo sabe que é o cara. Mesmo que você tenha mudado o nome pro nome de um jogador famoso, que terminava com In também. Depois pega o livro do Abusado do Caco Barcelos, eu acho que é o último grande livro, assim, que fala mesmo, conta um pouco dessa história aí e tal. Bom, ele foi encontrado dentro de uma lixeira em Bangu 3. A polícia voltou hoje de manhã ao presídio Bangu 3 para ouvir o preso Luiz Guilherme Soares de Araújo, apontado como suspeito de participação na morte de Marcinho VP. Vizinho de cela do traficante assassinado, Luiz Guilherme apareceu com 3 costelas quebradas. O laudo preliminar do Instituto Médico Legal revela que Marcinho VP foi estrangulado por pelo menos 2 homens. Foram encontradas marcas no pescoço e ferimentos na cabeça do bandido. O motivo do crime ainda está sendo investigado. Uma das hipóteses levantadas é de que o assassinato tenha sido cometido por causa da repercussão do livro O Abusado, do jornalista da Rede Globo, Caco Barcelos. O livro conta detalhes do funcionamento do tráfico de drogas no Rio. Para o delegado responsável pelo caso, o comportamento de Marcinho VP na cadeia pode ter despertado a inveja de outros presos. A terceira geração do Ser Vermelho, formada por Márcio Nepomuceno, esse é o Marcinho VP, que é considerado chefe pela justiça, e por Elias Maluco, Luiz Fernando da Costa, Fernandinho Beiramar e muitos outros, instituíram os tribunais bastante violentos. O último julgamento de grande repercussão ocorreu em outubro de 2023, quando 3 médicos foram executados na Barra da Tijuca. O Fetipulse parou em frente a um bar na beira da praia numa noite e 3 homens desceram e executaram 3 dos 4 médicos que estavam em uma mesa tomando uma cervejinha que tinham vindo para um congresso no Rio de Janeiro de medicina, ortopedia inclusive. Os médicos eram Marcos Andrade Corsato, de 62 anos, Perseu Ribeiro Almeida, de 33 e Diego Ralph Bonfim, de 35 anos. Aí é importante dizer uma coisa, que o Diego Ralph Bonfim, ele é irmão da deputada federal por São Paulo do PSOL, né, Partido do Socialismo e Liberdade, a Sâmia Bonfim. E a Sâmia é casada com o Glauber Braga, que também, se não me engano, é deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo PSOL. Ele estava em processo de cassação, eu não sei se foi cassado, eu não me recordo, eu não tenho acompanhado muito política, mas vocês devem saber aí. E tinha um 4º médico que ficou vivo. Dizem, né, que os caras se enganaram. Esse médico, ele parecia com um cara que era filho de um chefe de milícia de Rio das Pedras, tá? O Taylor Alcântara. E aí os caras chegaram e sentaram o dedo nos médicos, pessoas importantes de São Paulo e de outros estados. E também teve o caso que é o seguinte, por mais que exista uma desigualdade, uma polarização ideológica, um antagonismo ideológico entre os deputados, eles são uma classe, tá? Então o Nicolas Ferreira, por exemplo, que é politicamente inimigo da Sâmia Bonfim, ele foi até a rede social e ele desejou, assim, os pêsames, os sentimentos pra Sâmia, tá? Porque ninguém merece perder um irmão e aí, tipo assim, num negócio dessa morte, pessoal, tem que esquecer um pouco dessa fita. O Arthur Lira pressionou, que era presidente da Câmara, muita gente pressionou para encontrar os caras, tá? Encontraram os caras que fizeram esse crime. E foi por engano. E os caras descarregaram a arma em caras que não tinham nada a ver. E aí, os corpos de Felipe Mota, o Lesky, e de Rian Nunes de Almeida foram encontrados dentro de um carro, algum tempo depois do crime ter sido cometido. Os meios de comunicação divulgaram uma suposta videoconferência, que uma suposta videoconferência teria sido realizada dentro de Bangu para definir a vida dos caras. Seria o tribunal do crime lá na alta cúpula. O Lesky, ele era do Ser Vermelho, assim como o Rian era do Ser Vermelho. Foi definido que esse erro foi fatal e ia atrapalhar os negócios. Eles acabaram eliminados e deixaram eles dentro de um carro com porta-mala, inclusive aberto, para a polícia apenas achar os corpos e dizer que a alta cúpula tinha resolvido a parada. A polícia, novamente, lamentou por não ter chegado antes e salvado o Lesky e o Rian das garras do Tribunal do Crime. Além desses casos, o tribunal continua funcionando. No caso do Ser Vermelho, uma reunião simples ou uma decretação solitária pode dar fim em alguém. E tá aí uma diferença, talvez, do Ser Vermelho para o Comando de São Paulo. Na organização do Rio de Janeiro, existe a possibilidade do chefe tomar a decisão sozinha, mais monárquica. E ela vai ser cumprida, tá? Se ele tomar essa decisão, ela vai ser cumprida. Na organização aqui de São Paulo, isso é muito incomum. Pode acontecer?
Pode, mas depois o cara tem que segurar o tique, tem que explicar certinho, tem que convencer outros caras a isso. É melhor você convencer os caras antes do que você convencer depois. Porque daí você já tem a permissão pra fazer e você não tem que... Você tá entendendo? Você mexe muito com o ego do cara. Lá no Rio de Janeiro o cara consegue fazer isso sozinho. Aqui em São Paulo é muito difícil, tem que fazer teleconferência e tal. A não ser que aconteça igual aconteceu lá em Bangu, no negócio do alto escalão. Dito isso, ficando claro sobre o funcionamento da questão do Sem Vermelho, vamos pro comando de São Paulo, que talvez seja o mais famoso aí nessa questão da burocracia do Tribunal do Crime, tá? A gente já explicou essa história aqui, mas novamente para vocês. O Comando de São Paulo foi formado na anexo à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté em 1993. Ele é fruto de várias mudanças que aconteceram no sistema penitenciário. Uma dessas mudanças eram em relação à resolução de conflitos. A cadeia dos anos 70 não tinha uma forma racional de resolução de conflito. Era a lei do mais forte. Ao longo dos anos 80, isso foi se organizando. Pessoas começaram a se organizar em quadrilhas, em grupos da Zona Leste de São Paulo, Zona Oeste de São Paulo, Zona Norte, Zona Sul de São Paulo, e esses grupos eles começavam a resolver isso e foram criando os rituais para resolução de conflitos. Um desses rituais, muito famoso, era o ritual da Rua 10. A Rua 10, eu já expliquei para vocês em um outro documentário, era o espaço onde esses presos, por exemplo, no Carandiru, eles resolviam, eles aproveitavam da arquitetura do prédio, então eram 2 galerias que iam e tinha uma dobra nessas galerias, e aqui a escada ficava só desse lado aqui, ó. Então nessa dobra, os caras não conseguiam chegar, os agentes penitenciários ou demoravam ou não queriam chegar mesmo, e ali os caras poderiam brigar com faca para resolver o problema. E ia estar resolvido. Às vezes nem precisava tirar a vida do cara. Às vezes os caras lutavam com faca ali, e aí feriu o outro cara, não acabou, apartou, já deu certo, tal, tirava o cara e resolvia a parada. E aí, em 1993, os caras organizam, fecham um grupo ali, e ao fechar esse grupo, um cara chamado Misael Aparecida da Silva, vulgo Baianão, né? O vulgo dele era Baianão, ou Misa, ele ficou preso com 2 irmãos que eram mafiosos italianos chamados Irmãos Torsi. E na Itália, a máfia, ela tinha o estatuto e ela fazia julgamentos. E aí o Misael aprendeu com esses caras como se organizar através do estatuto. E ele escreve o primeiro estatuto da organização com várias regras, e cada preso dali sai com o estatuto nas mãos e vai para as cadeias sendo transferidos levando esse estatuto. E eles convencem, tá? Podia ser na violência politicamente. Eles convencem a massa carcerária que é melhor seguir aquilo ali para todo mundo ficar vivo, que um conjunto de presos importantes ali, violentos, vão fazer com que aquilo seja cumprido. E aí as pessoas entregaram certo poder na mão dos caras, porque falaram assim, bom, é melhor todo mundo seguir essas regras e eu conseguir dormir na cadeia, do que propriamente continuar essa desorganização e, enfim, eu não saber se eu vou conseguir pagar minha pena ou não. Então os caras foram institucionalizando essa ética segundo esse estatuto da organização. A ética do crime, como eu disse, existia antes do comando, só que o comando virou uma instância de resolução, como se fosse um tribunal da justiça. Então a gente, antes de ter o tribunal aqui no Brasil, a gente se organizava também. Tinha regras, tinha lei, tinha ética, não era todos contra todos. Mas aí a justiça vem e ela reorganiza tudo e ela eu sou instância julgadora disso. O comando foi crescendo, ele passou a estruturar a cadeia de forma hierárquica, distribuindo função aos seus membros para gerenciar os presídios segundo essas regras do crime, tá? Essa parte vocês podem ver profundamente no livro da Camila Nunes Dias. Um abraço, Camila Nunes Dias, minha orientadora no mestrado. Adoro ela. Hegemonia nas prisões e monopólio da violência. É um livro amarelinho assim que tem um cara na grade, mas esse livro é caríssimo, mas ele deve ter o doutorado dela deve estar na internet aí e é muito difícil vocês acharem, os caras não editaram mais. Bom, o comando proibiu, por exemplo, o uso de pedra nos presídios. Proibiu o uso de entorpecentes injetáveis, a prática que infectava os caras com o bicho da goiaba lá. E também impôs o famoso disciplina. E essa é uma função importantíssima. Disciplina é um cara, membro do comando, que é responsável por manter regras nos corredores da cadeia. Cara, existem cadernos que foram apreendidos por policiais penais, em que o cara marca assim, hoje é dia 10/12, hoje não teve nada. Hoje é dia 9/8, fui na cela de fulano que não queria tomar banho e tal. Então esses disciplinas, eles zelavam meio que pela ordem, como se fossem policiais, com todo... a vênia, né, com toda, grosseiramente falando, como se eles fossem policiais ali, dos raios, né, da cadeia. E não só instituiu a função de disciplina, mas instituiu também o cargo de sintonia, que são os responsáveis pela prisão, por regiões ou por cidades, conforme vai aumentando, vai expandindo, você vai criando sintonias. E por que sintonia? Esse é um nome muito interessante. Sintonia porque tem a ver com celular, e torres tem a ver com celular também. O nome torre, sintonia, ele veio por causa do celular. Galera,
O comando não seria desse tamanho se não fosse a telefonia móvel. A telefonia móvel, ela se expandiu no momento que a organização estava se expandindo também, então uma foi alimentando a outra, tá? Só para vocês saberem disso. E aí eu falo para vocês que se vocês quiserem se aprofundar nesse caminho aí, leiam Laços de Sangue do procurador Márcio Sérgio Cristino, que investigou essa organização por anos, e ele fez a principal delação dessa organização, que foi feita pelo GLE1, que ele conta toda essa história. Márcio, a gente espera você também aqui de novo para fazer uma live. Eu queria pelo menos entrevistar você, Márcio. Não precisa nem ser... Alguém faz chegar no Márcio isso? Não precisava nem ser uma live. Eu poderia te entrevistar até por escrito, assim, não precisava fazer nada. Mas é pra coletar o material pra de repente escrever um livro, alguma coisa que, né, você tem muita história pra contar. Bom, os disciplinas e sintonias são como uma espécie de juiz e burocrata do crime, é isso mesmo. Toda vez que há uma desavença no presídio, eles são chamados pra mediar o conflito e ver quem tá certo, quem está errado, e segundo a ética do mundo do crime, quem vai se ferrar ou quem vai ficar de boa. Se vocês quiserem conhecer melhor um estudo sobre isso, nós temos um vídeo falando sobre o surgimento do seu criador, o Misael aí, eu vou deixar também no card. Essa prática dos tribunais para resolver desavenças emancadas nem sempre existiu nos presídios paulistas, e isso coincide muito com o lance do aumento e da expansão do comando. Com o aumento do número de membros dessa organização, que passou a comandar presídios paulistas e de outros lugares do Brasil, ela foi se expandindo para as periferias das cidades. Primeiro em São Paulo, depois no resto do país. O grupo que comanda o Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente falou agora, como eu disse para vocês, não segue essa lógica, mas também espalhou os seus tribunais pelo Brasil. Fora do presídio, os membros do Partido do Crime também passaram a impor esse tipo de prática e trouxeram tudo isso do presídio para dentro da periferia. Essa prática de ser convocado para dar explicação ganhou até nome: ir para as ideias, ou fazer sumariar, né? O sumariar a pessoa. Ou também esticar o chiclete. Vocês podem compreender melhor essas coisas no livro do Gabriel Feltran, chamado Fronteiras de Tensão. É um baita de um livro também, tá? Excelente. Aqui a gente traz a história para vocês, mas a gente traz também a oportunidade de vocês se aprofundarem e a oportunidade de vocês comprarem, né, o livro desses autores e terem experiências de conhecer ele, tá? Ele fez uma pesquisa em Sapopemba e, malandro, vou falar para vocês, os caras matam a gente em Sapopemba e tá direto lá no direct. Já sei quem picou, não sei quem em Sapopemba, tá? Ir pras ideias muitas vezes significa não voltar mais para casa. Funciona assim: você mora em uma quebrada que tem membros da organização e de repente você se envolve em uma briga de bar e acaba tirando a vida de uma pessoa que não tinha nada a ver com o assunto. A família dela, ao invés de se vingar de você, do cara que perdeu a vida e por conta do cara que perdeu a vida, ela pede auxílio para a organização. Porque se ela for na polícia, muitas vezes não vai resolver a situação ou vai demorar para resolver por conta de uma burocracia pesada estatal. Você, que brigou no bar e tirou a vida de um inocente, vai ser levado para um debate em uma casa com os membros dessa organização. Esse é o famoso ir para as ideias. Os chefes chegam ao veredito de quem está certo e de quem está errado. De certa forma, aplicam a lei deles lá. Alguns autores afirmam que a dificuldade de acesso à justiça formal e a burocracia do sistema incentiva esse tipo de prática. O cara acha melhor procurar um membro da organização que tentar um advogado e entrar com um processo que pode durar anos. Inclusive, se for investigado e se houver indiciamento em certas localidades. Porque dependendo do que acontecer, ninguém vai atrás, tá? Tem uma reportagem da revista Vice, muito interessante, que a gente vai deixar nas referências, que explica muito bem o funcionamento desses tribunais. A matéria foi retirada de uma investigação da Polícia Civil que contém 12 mil páginas. Mas assim, a gente teve acesso também a muitas coisas disso daí, mas você vai ver nesse vídeo, mas depois, se você quiser se aprofundar, vai lá também. Antes de entrar no funcionamento do tribunal, é preciso explicar as funções dos personagens que fazem parte desse ritual. Então vamos lá. Primeiro, o disciplina. Geralmente é o membro responsável por manter a ética do crime dentro da comunidade. A gente tem o sintonia geral, é o cara que domina a área de atuação da organização na região e ele quem vai julgar o caso. Geral da região, tá? Mas tem outros nomes que os caras dão. E aí tem a sintonia geral final, que vão julgar os casos mais graves, porque são as palavras finais do comando e que resolve qualquer tipo de conflito mais em alto escalão. Seria tipo o STF. É importante dizer que dentro do Tribunal do Crime, conforme uma autora chamada Karina Biondi, ninguém toma decisão sozinho. Todas as questões são discutidas em conjuntos com diferentes membros e geralmente ao telefone celular. Entendendo essas funções, vamos falar agora sobre como funciona o Tribunal da Organização. Lembrando que tem ações condicionadas e incondicionadas. Quem é da área de justiça penal, advogado criminal, vai saber o que eu tô falando. Uma ação condicional é uma ação que o cara tem que ir dar uma queixa. Então, por exemplo, tirar a vida do irmão dele, ele vai procurar a organização criminosa. Agora, existem as incondicionais. Por exemplo, o cara é Jack, ele cometeu um crime contra uma criança ali, o que vai acontecer com ele? Os caras já vão pegar ele, porque é um bagulho incondicional. É a mesma sistemática de justiça, tá? Bom, nas comunidades dominadas pela organização, cabe aos seus membros resolver os conflitos.
conflitos, tanto de quem pertence ao grupo, quanto de quem vive naquele local. Gente, resolver problema dos outros é um inferno. Quem trabalhou com público no Brasil sabe o que eu tô falando. Sabe o que eu tô falando? Eu trabalhei em escola um bom tempo e basicamente a escola é resolver problema dos outros. Você nem educa mais, você só fica resolvendo problema. É um inferno. O que acontece? Os membros, eles têm que resolver o conflito daquela região. Essa é uma estratégia para manter a ordem, conforme as leis da organização. E evitar, lógico, a presença da polícia da comunidade. Quando alguém surge com uma queixa de roubo, agressão ou morte, quem comanda o local tem que tomar providências para que seja realizado um julgamento do tribunal do crime. Julgamento. Vamos supor que alguém pule o seu quintal e furte um botijão de gás e você precisava daquilo para suas crianças comerem, mano. Tem muito esse apelo também, olha, mas por que o botijão de gás vai fazer tanta falta para você assim? É seu, tomaram, beleza, mas por que você trouxe pra cá? Pô, porque eu tenho 4 filhos, eu não tô conseguindo cozinhar pra eles, eu não tenho dinheiro, vão passar fome. Pô, aí fica mais grave, você tá entendendo? O correto seria o cara sair, né, roubar o botijão de gás, seria o cara sair da periferia, ia ter uma delegacia que muitas vezes fica longe, fazer um boletim de ocorrência. E galera, putz, eu já fui em delegacia e... Eu vou dar um exemplo pra vocês de uma amiga minha que é médica. Ô, Iana, não sei se eu posso falar seu nome aqui, mas estou falando, é esposa de um grande amigo meu também, o Caio Pisca, vulgo Caio Pisca. Houve uma falsificação do bloco de atestado dela, tá ligado? Quem pegou isso aí se deu bem pra caramba, esse CLT. Os caras pegaram o bloco de atestado dela e falsificaram. E ela foi fazer um boletim de ocorrência, né, da falsificação do atestado. E cara, na delegacia, na porta da delegacia, não sei se eu ainda tenho essa foto, na porta do banheiro da delegacia tava escrito assim, favor não roubar o papel higiênico na porta da delegacia. Então quer dizer que os caras já roubaram várias vezes o papel higiênico. Mas assim, ela fez, só que a delegacia tinha muito mais crimes pra resolver, muito mais graves. E aí, tipo assim, o dela foi ficando pra trás. E aí, mas pô, eu já tive experiência de delegacia. E cara, eu tô participando de um documentário. Ele ainda não tem o título, mas quem tá produzindo ele é a diretora Railane Borges, que é uma baita de uma diretora. E o produtor é o Sandro Araújo, né? Que era policial federal, tudo, e agora tá como cineasta. Eu tô ajudando em algumas partes, né? Do documentário. E chega um momento que a gente vai entrevistar pessoas. E uma das perguntas que a gente faz é se o cara já sofreu um crime, né? Sofreu com um crime e qual que foi a providência que o cara tomou. E assim, cara, cada 10 pessoas, 9 falam que não foram na polícia. E aí eu perguntei, por que não? Ah, porque eles não iam resolver, era roubo no celular, tem que me virar. Muito doido essa história, né? Enfim. Voltando aqui. Então você pode levar aquilo para delegacia ou você pode levar para alguém da organização, que as pessoas têm muito mais medo, inclusive. Aí um debate vai ser marcado para decidir quais as medidas serão tomadas. O tipo de pena aplicada dependerá do delito cometido e do resultado dessa conversa. As principais contendas julgadas nos tribunais do crime são em casos de crime libidinosos, tá? O famoso Jack, contra crianças, inclusive, e medidas dentro da própria organização, de quem é do mundo do crime, que seria caguetagem, talaricagem, uma série de coisas aí que não pode dentro de uma organização, ou mete a mão na cumbuca, né, roubar. O comando também não perdoa infiltrados nem informantes. Os irmãos, como os caras chamam as pessoas que são membros da organização criminosa, né, eles são chamados para participar do debate. O tipo de membro que vai conduzir esse ritual de debate é um cara que, como eu disse para vocês, tem uma caminhada de sujeito homem no mundo do crime. É só assim que ele ganha legitimidade. O juiz, ele ganha legitimidade para ser juiz, ele é contemplado pela justiça quando ele presta um concurso, passa... Enfim, agora aqui nesse caso, o cara ele tem que ter uma caminhada de sujeito homem no mundo do crime e tem que pertencer ao mundo do crime. Ó, casos mais leves e pequenos como furtos e brigas de bar são resolvidos na hora pela disciplina. Ele liga pra um outro disciplina, ele leva mais 1 ou 2 caras ali de testemunha e ele resolve. Dá um puxão de orelha no cara. E uma vez pros envolvidos, a famosa advertência, que você mora em condomínio, você sabe disso daí. É uma advertência verbal. Tira o tênis da porta da casa. Casos que envolvam talaricagem, tá? Talaricagem é a gíria pro cara que fica de zóio na mulher dos outros. Para talaricagem e agressões físicas, essas são consideradas de gravidade média e serão tratadas pela sintonia geral. Nesses casos, a discussão leva em torno de 1 semana e acaba com punições como raspar o cabelo, a sobrancelha da mulher adúltera e dar um cacete, uma camaçada de pau nos envolvidos na história, tá? No talarico. Os casos considerados graves como crimes de libidinosos e tal, traição ou execução de membros da organização, demora cerca de uns 15 dias mais ou menos para o veredito e geralmente é o checkmate, ou seja, eliminação do infrator, mas aí várias pessoas têm que conversar por telefone para tomar atitude juntos. Nas comunidades dominadas pelo grupo, as pessoas sabem que tem 2 formas de resolver esses seus problemas: procurar a justiça comum ou recorrer ao tribunal. Diante da burocracia da justiça comum, do receio de trazer a polícia para dentro da comunidade, o tribunal do
crime acaba sendo um recurso muito procurado. É como se essa organização tivesse legitimidade para cobrar desvios éticos dentro das comunidades. Vocês podem ver mais sobre esse assunto novamente nesse livro da Camila Nunes Dias. Ou no livro do Josmar Josino chamado Checkmate, também tem algumas coisas sobre esse assunto. Vamos ler um trecho aqui agora da pesquisa do Gabriel Feltran, que é um grande pesquisador da área, tá? Um dos grandes pesquisadores da área. Essa pesquisa é chamada, abre aspas, Crime e Castigo na Cidade, os repertórios da justiça e questão das execuções nas periferias de São Paulo, fecha aspas. Eu troquei homicídio por execuções para não dar problema com o algoritmo. Desculpa, Gabriel Feltran, mas esse é o modo que a gente consegue fazer as coisas. O que o Gabriel Feltran fala nesse livro, nesse texto? Só para ficar mais claro para vocês, vai ficar na primeira referência aí, ele está publicado na Cielo, que é uma grande revista acadêmica, um grande portal de artigos acadêmicos. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai ler aqui na íntegra, tá? Com sua permissão, tá, Feltran? 1. Há debates que deliberam sobre pequenas causas ou desvios de muita pouca gravidade, que podem e são resolvidos por uma ideia trocada de modo rápido por indivíduos da localidade em que o desvio ocorreu. Esses são os crimes bem mais leves. Há casos de gravidade moderada, ou seja, média, que têm de ser arbitrados pela consulta a outros irmãos, mais considerados no crime. E as consultas por telefone celular se encarregam disso. Lembrando que ninguém toma decisão sozinho. Desde o primeiro lá mais leve, você tem que estar com alguém junto com você. E há, finalmente, casos de vida ou morte que só se definem após debates longos e bastante complexos que os primeiros. Em que diversos indivíduos que ocupam posições relacionais, conhecidas como torres, produzam uma sentença consensual, que são basicamente os sintonias. Fecha aspas. Palavras de Gabriel Feltran. Quem quiser, lê o artigo dele. Então vamos aqui para dentro de um julgamento. Vamos trazer essa experiência para vocês? Acontece um fato. E o fato é levado para o responsável da comunidade. Ele consulta os seus superiores. O cara é levado para as ideias, ou seja, é levado para um local onde se inicia um debate. Esse debate começa com a descrição dos fatos que motivaram o julgado. Por que você fez isso, rapaz? São ouvidas testemunhas. Às vezes é preciso buscar elas com arma na mão, na condução coercitiva. Os juízes, geralmente, em casos mais graves, são os sintonias, que geralmente estão presos. Então, boa parte do debate ocorre com celulares nas mãos. Após vários debates de troca de ideias, os julgadores chegam a uma espécie de decisão. E aí, eles resolvem como vai ser cumprida essa sentença. Eu vou pedir para o editor colocar os áudios de uma reportagem sobre o assunto para vocês compreenderem um pouco melhor isso. Ele falou assim pra Adriano, que foi? Aí o Adriano falou, que foi você? Aí eu falei assim, Adriano, vamos embora, não precisa disso, vamos embora. O Adriano tava montando a moto pra ir embora, ele chutou o Adriano, na costela do Adriano, ele chutou. E transparecendo que tava dando risada. É isso, tava tirando sarro. O cara puxou a arma, assim, ele viu. Mas chegou a puxar a arma e apontar ou ficou com a arma só na mão só? É, ele apontou, na hora que o Adriano sentou na moto, ele atirou. O Adriano não chegou a colocar a mão no peito de nenhum deles e nem dar um tapa na cara de nenhum deles? Não. Aí tomou um tiro, aí eu peguei e entrei no apavoro, né, vendo o Adriano avistando sangue de todo lado. Aí ele pegou, me puxou pelos cabelos, começou a me chamar de vadia. Ele falou, você também quer, vadia? Você também quer? E deu outro no Adriano, pé na cabeça. Alô? É o Fabrício? Isso. Você tem ciência do que você cometeu aí, você tirou uma vida, certo, cara? Até mesmo sem dar defesa pro mesmo, viu? Entendi, irmão. Então veja bem, ô Fabrício, a gente não admite isso em lugar nenhum, entendeu, cara? Obviamente que existem variações desses tribunais de debates. O que passamos para vocês aqui foi o que nós apuramos na obra da Beyond, do Feltran, da Camila, das reportagens da Vai, do com outras fontes. A gente deixa claro que o modus operandi depende muito de cada situação e de cada comunidade e que, inclusive, pode sofrer modificações ou já ter sofrido. E uma vez tomada a decisão, não existe recurso, ela é irreversível, não tem STF. Caso seja considerada injusta depois, por algum chefe ou pela própria comunidade, aí é outras ideias. Os caras que tomaram a decisão ficam responsáveis por elas. Por isso, ninguém toma a decisão sozinho. É uma forma de você se resguardar. Vamos lembrar novamente, pessoal. Nós estamos levando essas informações a vocês, mas elas estão todas referenciadas e foram tiradas de artigos acadêmicos, livros, matérias jornalísticas, tudo aí, investigações policiais e processos. Os tribunais do crime passaram a ficar famosos depois que o Ministério Público apresentou à imprensa um áudio do Marcola conversando com outro membro da organização. No áudio, eles trocam ideia sobre a redução das execuções na
periferia após a implantação desse sistema de tribunais. Inclusive, a sentença, quando o fim dela é a pena capital, a execução da pena ocorre de forma bastante violenta e sádica. Alguns autores já falam até numa mexicanização dessas ações. Mexicanização é a adoção das ações violentas que, por exemplo, os grupos mexicanos fazem, que eles não só tiram a vida das pessoas, mas eles esculacham o corpo, cortam, fazem um monte de coisa, tá? É como aquele cara que, no caso Gritzbach, né, a gente falou bastante sobre o caso Gritzbach aqui, né, que aconteceu com o Noé Shawn, que foi o cara contratado para tirar a vida do Sem Sangue e do Cara Preta, que eram membros da organização. E aí esse cara ele foi pro Tribunal do Crime e ele não voltou mais. Outros sentenciados são executados e enterrados em cemitérios clandestinos. A reportagem da revista Época, que está aí nos comentários também, diz que ao mesmo tempo que o número de execuções caiu, o número de desaparecidos aumentou, especialmente entre homens, pois os corpos são enterrados nesses cemitérios e muitos não são identificados. E vira e mexe, a polícia descobre um desses cemitérios e os caras movem esses cemitérios para outros lugares. Importante deixar claro que nós não consideramos isso como justiça novamente. Não é justiça formal isso. Qualquer aprovação ou opinião nossa a respeito disso, desses fatos apresentados, não vão ser colocados aqui. Novamente, eles são fatos referenciados, como eu disse no primeiro comentário. É um tema bastante delicado e o nosso trabalho é informar vocês. E é importante ressaltar que o Tribunal do Crime não é uma prática exclusiva da Organização Paulista e da Fluminense. Várias organizações criminosas instituíram esses tribunais também, tá? Como uma forma sistemática. A organização chega lá, os caras montam e aí tem que montar o tribunal, como se fosse algo intrínseco, tá? Em vários estados foram instituídos os tribunais, cada um ao seu jeito. Os modelos de São Paulo e Rio de Janeiro, logicamente, que serviram de grandes influências para outras unidades federativas. No Pará, por exemplo, e no Mato Grosso, as pessoas que são julgadas, elas cavam a própria cova. Isso aí é mórbido demais. Em algumas localidades, mulheres têm o cabelo raspado e jogam tinta no seu corpo, aquela tinta que demora para sair. No Pará, por exemplo, também muitos bandidos gravam a versão da possível vítima, muitas vezes para fazer a cariação ou para comprovar para o chefão que está dentro da cadeia que aquilo foi contemplado, ou para enviar para desafetos da pessoa julgada ou para comparsas e etc, tá? Tem várias funções o cara gravar isso daí, ou simplesmente para registrar que o cara fez como se fosse uma ata, tá ligado? Veja esse vídeo que o Edu vai colocar para vocês na tela. Ó, eu vou pedir pro Edu colocar um vídeo aqui de um exemplo de uma moça que supostamente estaria sendo cobrada por caguetagem. Hoje é a primeira vez que eu fui deixar a massa, só deixei a massa, dobrei a moto e vim embora. Ele tava lá na frente com uma bico, um negócio assim enorme, acho que é uma bico isso, sei lá o que, era uma arma muito grande. E eu vi ele lá na frente, sendo que eu não conhecia o vídeo não, já fui conhecer ele lá, já ouvia só falar dele, que ele era aquilo, mas eu fui ver ele pessoalmente lá. E na próxima vez que eu fui, ele já não tava lá, que já falaram que era pra me deixar a droga aqui no ramal, que eu não quis ir. Eu peguei, falei assim, olha, o que eu posso fazer é pegar a droga no Rio de deixar pro mototáxi e levar. Só isso. Foi, que eu fui e deixei pro mototáxi e o mototáxi levou, que eu tenho um monte de medo pequeno. Há também, pessoal, tribunais do crime que as próprias mulheres julgam e condenam, quando é treta relacionada à mulher, que são as cunhadas que resolvem, né? Como dizem por aí, que são os membros da organização Mulheres. E aí, cara, o julgamento de mulheres tem acontecido muito também, porque elas também têm se inserido no mundo do crime, tá? A mulher tem ganhado posições no mercado formal e também no mercado informal, inclusive do crime, no mundo dos delitos. Veja essa cena. As moças estão sendo cobradas por terem participado supostamente de uma execução de uma outra pessoa, seja de cagueta, etc. Que nós possamos deixar claro desses dois vídeos, que esses vídeos não são exclusivos nossos, eles estão nas redes sociais, inclusive nessa plataforma aqui, que muitas vezes nos restringe, mas os vídeos estão aí para quem quiser assistir, obviamente vai ficar no primeiro comentário aí, e o que a gente pôde averiguar e apurar é supostamente, tá? Quem foi que falou, quem foi que falou, quem foi que pegou, quem foi que cala a boca, quem foi que pegou a irmã, quem pegou a irmã, ele é da onde? Ele que matou a irmã, a sereia. Foi ele, tu tem certeza? Foi porque ele que saiu com ela no dia. Se era pra ela, né? Era pra ela ir no bolo também, se a sereia tava chamando que não fui não. Ah, então quer dizer que agora as coisas estão se aparecendo, tu que não sabia de nada. Se fosse tu falar logo é tu. Até tu sabe que tu tá... Tu também sabe de alguma coisa. Você mora na Vila da Paz. Solta a voz, é melhor você soltar a voz. Vamos para Bahia agora. Na Bahia, por exemplo, pessoal, o Tribunal do Crime, do bonde do maluco é implacável. Já fizemos um vídeo aqui contando a história do Felipe Mendes da Silva, o Tulipa, do BDM, que é um dos principais executores do Tribunal do Crime da organização baiana. E acho que a gente tem que colocar um parênteses aqui, porque a gente já falou de vários desses caras. Os executores
das organizações, eles têm que ser caras bastante violentos e que não tenham medo de cumprir o que foi ordenado. Ele é o cara que coloca a pessoa para cumprir a pena. E geralmente é sentar o dedo na pessoa sem ter o mínimo de dó do que está ocorrendo ali. Outro nome conhecido no Tribunal do Crime, do bonde do maluco, é Charles Ferreira da Silva, o Lampião. Olha o nome do cara, Lampião. Preso no dia 23 de maio, no Espírito Santo, Lampião é apontado pela polícia como um dos líderes do BDM e um dos executores mais implacáveis do Tribunal do Crime da organização. As vítimas de Lampião passam por uma série de violências antes de perderem a vida em suas mãos. Uma das vítimas do Tribunal do Crime da organização baiana foi o influencer Matheus Vinícius dos Santos Jesus, mais conhecido como Salsichão. O Salsichão foi executado pelo Tribunal do Crime do BDM no dia 27 de abril de 2025. Salsichão participava como ator em vídeos que mostravam a realidade do crime e teria sido capturado e teria tido a vida tirada por membros do bonde do maluco. Outro exemplo da ação do Tribunal do Crime do BDM foi a morte de um adolescente de 16 anos no bairro Ribeira, em Salvador. Caio Bonfim do Espírito Santos fazia postagens em sua rede social se apresentando como membro da Catiara e exaltando a organização. A Catiara é uma organização rival do BDM. Caio morava no bairro Valéria e foi pego pelo Tribunal do Crime um dia em que foi no bairro da Ribeira. Ele foi sequestrado e passou por uma sessão de suplícios antes de ter a cabeça. Você entendeu? Os criminosos ainda fizeram uma filmagem mostrando o perfil ali. Em seguida, eles mandaram uma foto da cabeça do Caio pro chefe local que ordenou a execução. No caso do BDM, lá da Bahia, está sendo muito comum, na verdade, o julgamento de rivais ou de pessoas que se aproximam de rivais, que já é uma coisa um pouco diferente da organização de São Paulo e muitas vezes da organização do Rio de Janeiro, que tem ali os tribunais mais desenvolvidos. Em suma, os executores do bonde do maluco, eles vão principalmente atrás de pessoas que possam ter ligações com os seus grupos rivais, mas também fazem julgamentos internos. Outra organização que também instituiu o Tribunal do Crime foi os Guardiões do Estado, GDE, do Ceará. Inclusive, estamos montando um dossiê da situação do Ceará aqui, ó. Tá ficando supimpa. A Adriana tá fazendo uma pesquisa gigantesca. A gente já conseguiu especialista pra galera do Ceará. Fica ligado aí. Bom, a GDE tem os seus soldados executores, que executam quem cai no seu tribunal. Membros da própria organização que não cumprem os códigos de conduta impostos pelo GDE podem ser vítimas da organização e perder a vida após passarem por seu tribunal. A ordem veio ter que cumprir. Um exemplo de ação do Tribunal do Crime do GDE, vamos contar para vocês aqui, e assim, quem não tiver estômago, favor, passar para essa minutagem, Edu, coloca aí, porque esse crime aqui do Tribunal do Crime, acho que foi uma das coisas mais tenebrosas que eu já vi na vida. E olha que eu já fiz 1.200 vídeos sobre crime, tá? Bom, o exemplo de ação do Tribunal do Crime do GDE é o caso Mangue 937. Caso Mangue 937. No dia 2 de março de 2018, 3 mulheres passaram por uma terrível sessão de maus tratos e foram executadas no manguezal do bairro Vila Velha, em Fortaleza, Ceará. Darciele Anselmo de Alencar, Naraline Mota de Lima e Ingrid Teixeira Ferreira tiveram partes do corpo arrancadas e foram executadas com cortes de facão, machados e a tiros. Tudo gravado, tá? As suas cabeças foram jogadas no mangue. Naraline foi agredida com uma pá e teve seus dedos, o braço e a perna com um facão cego. O facão cego foi sendo machado. Tudo cego, gente. Imagina isso daí, tá ligado? O motivo da execução foi o fato de que Nara tinha envolvimento com o Ser Vermelho e teria vendido substâncias ilícitas numa área comandada por homens do GDE. Novamente, o lance do domínio de território. As mulheres teriam sido levadas por um adolescente até o local da execução e ali foram forçadas a dizerem que estavam rasgando a camisa da organização rival, tá? Esse simbolismo para espalhar pelas redes. As outras 2 mulheres não tinham envolvimento com organizações, tá? Mas estavam juntas e também tiveram sua sentença decretada pelo GDE apenas por estarem andando junto com as minas. Os criminosos esconderam os cadáveres em uma ilhota no Rio Ceará e os corpos foram encontrados no dia 9 de março de 2018. 6 homens foram condenados pelo crime e agiram a mando de Francisco Robson, conhecido como Mitol. Ele teria pedido aos executores que cometessem um crime aos moldes do Estado Islã, aquele Estado Islã, os caras lá da doideira lá, do Oriente Médio, entendeu?
e gravassem todo o bagulho. Na época estava em voga esse bagulho aí. As imagens da terrível sessão de suplício. As 3 mulheres foram submetidas, circularam pelas redes, chocaram os cearenses e o Brasil. 5 homens envolvidos num crime foram a júri popular. Inclusive, tem histórias já contadas de gente em outro país que fala mal do Brasil por causa desse vídeo, tá ligado? Olha como é que o Brasil é violento por causa desse vídeo. Bom, 5 homens envolvidos num crime foram a júri popular em 27 de fevereiro de 2019, quase um ano após a barbárie, e pegaram juntos mais de 335 anos de prisão. O sexto, preso em 2020 por participação nas mortes, foi condenado a 83 anos de reclusão em abril de 2022. Olha só que doideira, mano. Uma mulher chamada Eveline teria agredido a irmã de 12 anos, porque a irmã não queria ajudar nas tarefas de casa. A menina então teria ligado para alguém contando a agressão e acabou sendo abordada por essa Leude, que perguntou se a menina de 12 anos queria levar a irmã para as ideias, mano. A adolescente disse que não, mas, mesmo assim, Leude foi até a casa de Eveline e mandou que ela fosse executada a tiros por causa do que fez com a irmã. Conforme as instituições brasileiras vão perdendo a legitimidade, as organizações vão aumentando nos seus tentáculos. Além disso, a burocracia estatal, que é pesada e lenta, acaba deixando mais complexa e demorada as investigações na prisão das pessoas. Esse tipo de justiça paralela infesta o país e vai continuar crescendo, com certeza absoluta. A última grande repercussão do Tribunal do Crime ocorreu em São Paulo, quando um homem acusado de ter tirado a vida de Bruno Oliveira da Silva, de 28 anos, uma estudante da USP, foi encontrado morto no meio de uma rua movimentada de São Paulo. E sabe por que eu vou contar esse caso? Porque no final eu vou falar para vocês sobre uma dicotomia não, mas um paradoxo, que a gente entra como ser humano por conta dos tribunais do crime. A polícia acredita que Esteliano José Madureira, conhecido como Mineiro ou Cachorro, tenha caído no Tribunal do Crime nas mãos da organização que domina São Paulo e é muito forte na Zona Leste, local onde aconteceu o delito. Eu não sei se vocês lembram desse caso, mas a gente tem vídeo aqui. A Bruna era uma estudante de mestrado da USP, Butantã. Ela foi visitar o namorado, depois ela estava voltando para a Zona Leste de São Paulo. Ela tinha que fazer um caminho a pé porque estava sem dinheiro para pagar o Uber. E aí o que aconteceu? O cara pegou essa menina, levou essa menina para um lugar, enfim, fez coisas e tirou a vida da menina. E aí ele apareceu morto. Na rede social, esquerda e direita viram com os bons olhos as ações do Tribunal do Crime. E quando esses dois lados concordam em alguma coisa, é porque esse fenômeno já está sendo tratado como uma forma legítima de resolução de conflitos para muita gente. Vocês já pensaram nisso? Mesmo pessoas de esquerda, que muitas vezes eram abolicionistas penal, que tinham questões de uma pena mais humanizada e dizendo que a pena não resolvia, eu vi essas pessoas comemorando o que tinha acontecido com esse cara que mexeu com a menina e tirou a vida da menina covardemente. Assim como a direita, que defende bastante todo o sistema policial violento, a extrema direita, a extrema esquerda, tá? Pelo amor de Deus, pare de mexer o saco. Mas tem uma extrema direita que também acha que o policial tem que sair dando tiro pra todo mundo. Também comemorou a fita. E aí eu fiquei pensando, nossa sociedade vai começar a legitimar isso, né? Porque é o que parece, é que ninguém acredita mais nas instituições formais. Enquanto eu não acredito, esses tribunais vão ganhando força. Antes de terminar esse vídeo, eu vou deixar para vocês um vídeo aqui da gente fazendo um react de uma reportagem sobre o Tribunal do Crime. Essa reportagem passou há muitos anos na Record e a gente fez um react explicando tudo certinho em cima disso, que vai ficar agora nesses próximos minutos de vídeo aqui para vocês. Então, antes de passar esse react, eu queria pedir para vocês que deixassem o seu like, se inscrevessem no canal, ativassem o sininho e assistisse esse react até o final, porque vai complementar esse vídeo aqui que a gente está mostrando para vocês. Beleza? Até mais, fui, valeu, até a próxima. Fala galera, Joel Paviotti aqui. Cara, já faz um bom tempo que eu quero mostrar esse vídeo para vocês. Na verdade eu vi ele há 15 anos atrás, e era quando eu estava começando a me interessar por organizações criminosas. E é uma fase da organização criminosa que domina São Paulo, né, do Comando de São Paulo, que eles ainda estavam numa fase bastante ideológica, constituindo a rede deles, estruturando a rede deles de resolução de problemas, tanto nas periferias quanto dentro do sistema carcerário. Na verdade, o sistema carcerário era muito bem estruturado e nas periferias ainda estava se estruturando com a constituição dos tribunais do crime. Os tribunais do crime nada mais são do que espaços de resolução de conflito organizado pela própria organização. Ninguém toma decisões sozinho. Quando alguém vai para as ideias, né? Ou quando alguém ir para as ideias significa que o cara vai ser cobrado, né? Ele vai para o tribunal da organização, ele precisa
ninguém toma decisão sozinho, né? Os membros da organização vão ligando para chefes de alguns presídios e os caras vão debatendo, entram no debate, o cara tem o direito ali de se defender e aí os caras resolvem o que vai fazer com o maluco. E essa reportagem é uma grande reportagem feita por um canal de televisão, né, Record, que mostra uma dessas situações que aconteceu em Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. Então a gente vai fazer esse react aqui para vocês, eu acho que vocês vão achar interessantíssimo isso daqui. Acompanha com a gente vai parando sem pressa, tá? Aliás, tá no nosso canal de cortes aqui, ó, cortes da iconografia da história. Se inscreva para ajudar a gente. Já vou deixar o primeiro like aqui, inclusive. Se inscreva para ajudar a gente aí também nesse canal, que vai ficar na descrição e no primeiro comentário. Vamos lá. Vou soltar aqui, Fernandão. Vai ter algumas partes que a gente vai precisar dar uma cortadinha numa palavra, na outra e tal, porque como o vídeo é muito antigo, muitas vezes ele não se enquadra direito aí em algumas regras dessa plataforma. Então pode ser que a gente tenha que tirar uma coisinha ou outra e tal, algumas partes que possam aparecer coisas aí que são delicadas para se assistir nessa plataforma, então a gente vai tirar, a gente vai deixar um aviso para vocês, beleza? Não fiquem estressados por conta disso, a gente tem que respeitar as regras da comunidade. Mesmo de manter uma justiça paralela. Nesta semana, a polícia divulgou uma nova escuta telefônica que revela a ação assustadora de um tribunal do crime. Um julgamento feito através de telefones celulares. Uma afronta ao Estado e à Justiça. Olá, tudo bem? Grande Paulo Henrique Amorim, que falta, Paulo Henrique Amorim fala. Eu conheço Pirassununga, uma cidade não é tão pequena, mas também não é grande. Ela tem um ar de sossegada e tal. Vocês vão ver a pegada. 27 de março deste ano, a cena é em Pirassununga, interior de São Paulo. O pedreiro Adriano Mendes, de 33 anos, deixa a escola de moto com a mulher dele, Dayana Ponciano, e uma amiga, Vânia Alves. Ao passar por esta lombada, Adriano se desequilibra e cai. 3 rapazes que estão passando pelo local zombam de Adriano. Eles começam a discutir. Um deles, Fabrício do Nascimento, saca uma arma e dispara 2 tiros contra o pedreiro, que morre na hora. O irmão de Adriano, o ex-presidiário Aguinaldo Mendes, que... Quer dizer, o cara não tem emprego, o papel social do cara é ser ex-presidiário, né? Aí agora é muito bom de produzir esses conteúdos, velho. Cumpriu pena por tráfico de drogas, exige justiça. E uma semana após o crime, começa o julgamento da morte do pedreiro. O processo teve todas as etapas de um julgamento normal, com réus, vítimas e testemunhas. A diferença é que os relatores e juízes deste julgamento sumário são presidiários e deram o veredito através de uma teleconferência. Se deixasse aí, deixando na mão da justiça, uns 10 anos para os caras ser condenados aí, se eles tivessem bons advogados para dar uma protelada, para enviar um processo mais robusto, com mais musculatura e tal. Segundo a polícia, o tribunal paralelo foi comandado pela facção criminosa PCC a pedido do irmão da vítima. Tudo foi tão rápida, quando a gente ainda trabalhava no caso, nós tivemos conhecimento de que havia um julgamento aí. Olha, computador antigão. A polícia gravou as conversas de integrantes da facção, monitoradas através de escuta telefônica. Foram quase 24 horas de gravação. As conversas revelaram em detalhes como funciona o Tribunal do Crime. As 2 mulheres que estavam na moto e Aguinaldo, o irmão do pedreiro assassinado, são levados para uma chácara na zona rural de Pirassununga. Lá também estão os 3 acusados, Fábio, Marcelo e Fabrício, o autor dos disparos. É o modus operandi do Tribunal do Crime. Eu vou deixar no card aí pra vocês a sugestão de um vídeo que a gente fez completinho, um estudo que a gente fez sobre o modus operandi do Tribunal do Crime nessa época. Hoje mudou um pouco, mas é basicamente isso. As pessoas que estão envolvidas, elas estão em algum lugar, os membros da organização vão para um carro, colocam elas dentro e levam geralmente para uma chácara alugada, onde vai ocorrer esse debate aí, e ninguém sai até que a coisa seja resolvida, até que chegue em uma situação ou um veredito, certo? Vai começar o julgamento.
Quem está no comando é um integrante do PCC conhecido como Mais Velho. Quem vai julgar está distante centenas de quilômetros da chácara. São 7 presos, cada um numa penitenciária em diferentes regiões do estado. Eles são o resumo dessas penitenciárias. Ou seja, eles são os chefes de disciplina dessas penitenciárias. E, obviamente, que quem é o chefe da disciplina da região mais próxima de Pirassununga tem a voz mais ativa ali, né? A maior credibilidade para falar. Quem está ali dirigindo esse julgamento explica a história e os outros vão trocando ideias sobre o assunto e precisa chegar num consenso, tá? A comunicação é garantida por celulares interligados em teleconferência. Logo no início, alguns presos defendem o acusado. O Fabrício já entrou na linha, mano, pedindo uma oportunidade, entendeu, irmão? Se ele já chegou pedindo uma oportunidade, ele sabe que ele cometeu um erro grave aí, saiu totalmente fora da ética aí e tá, sei lá, né, irmão, pedindo uma oportunidade de vida. Não, eu fecho nessa uma opinião sua aí, cara, porque os moleque é novo. Os presidiários discutem a possibilidade de aplicar apenas um corretivo. Tá um cambal de louco, aquele que manda lá na porta da UTI, entendeu, irmão? Os presos pedem para ouvir Dayana, a mulher do pedreiro assassinado. Gente, mano, eu acho que os caras, eles... Nesse ponto... a ideia é parar e ficar comentando mesmo, tá? Se quer ver o vídeo inteiro, vai lá no nosso canal de corte sem interrupção. A ideia aqui, eu acho que nesse momento, os presos, eles querem encontrar alguma crocodilagem, entendeu? Alguma coisa fora da ética, porque o cara levou o caso pra eles, o irmão do cara morto, e falou assim, olha, mataram meu irmão na crocodilagem, tá ligado? Ele não fez nada pros caras, os caras tiraram sarro e ainda tiraram a vida dele. Então os caras estão caçando uma forma de entender se foi crocodilagem mesmo e a justificativa pro caso que aconteceu, né? E aí você já vê que tem preso falando, pô, o moleque é novo, dá um cambal de pau nele, daquele que mandou lá na porta de UTI e tal. Vamos continuar aqui. Quando eu estava saindo da escola, aí o Adriano passou no meio da lombada, ele não aguentou acho que a moto, ele caiu. Aí o Adriano levantou a moto, foi pro carro, o cara ele falou assim pro Adriano, que foi? Aí o Adriano falou, que foi você? Aí eu falei assim, Adriano, vamos embora, não precisa disso, vamos embora. O Adriano tava montando a moto pra ir embora, ele chutou o Adriano, na costela do Adriano, ele chutou. E transparecendo que tava dando risada. É isso, tava tirando sarro. É isso aí mesmo, tá vendo? Os caras estão querendo caçar alguma crocodilagem, alguma tiração de sarro, algum motivo injusto. Esse maluco aí tá fazendo tipo tempo de promotoria, né? Tipo um bagulho injusto pra falar assim, ó, o cara saiu de dentro da ética, morreu de forma injusta e o maluco tem que pagar. O cara puxou a arma, assim, ele viu. Mas chegou a puxar a arma e apontar ou ficou com a arma só na mão só? Ele apontou, na hora que o Adriano sentou na moto, ele atirou. O Adriano não chegou a colocar a mão no peito de nenhum deles e nem dar um tapa na cara de nenhum deles. Não. Isso é importante, tá? Esse bagulho do tapa na cara é sempre muito importante, porque os caras veem o tapa na cara como um motivo justo de tirar a vida de outro cara. Os caras veem, então esse lance do tapa na cara é mais ou menos dessa forma que funciona. Porque ele tá expondo ela ao contraditório, né? Aí tomou um tiro, aí eu peguei e entrei no apavoro, né, vendo o Adriano avistando sangue por aquele lado. Aí ele pegou, me puxou pelos cabelos, começou a me chamar de vadia, ele falou, você também quer, vadia, você também quer, e deu outro no Adriano, pé na cabeça. Durante os depoimentos, uma pessoa faz anotações. Não, aí você pulou um pedaço, mano. Aqui você coloca assim, ó. O Adriano estava levantando a moto. Quando olhou para trás, viu o Fabrício com um revólver. Inclusive, isso aqui é interessante. Por que tem um escrevente ou um escrivão? Porque o julgamento, por mais que ele esteja sendo feito por justiceiros, ele é um processo.
Se esse cara que foi condenado é parente, de repente, de um membro da organização importante, o membro da organização quiser cobrar, ele vai chegar nesses caras e vai falar: o que aconteceu que vocês meteram o louco no meu primo, ou no irmão, ou no, sei lá, meu tio? Os caras vão lá e vão mostrar todo o documento que aconteceu e etc, etc, porque eles podem ser que eles tenham que fazer um resumo para um torre, para alguém mais importante que eles na organização, ou alguém mesmo com o mesmo status, mas que vai cobrar eles ali por que aconteceu isso daí, tá ligado? Então os caras escrevem também esse ponto. Pelo menos no passado, né? Hoje já outras ideias. O julgamento teve uma pausa no meio da madrugada e recomeçou às 11 da manhã. Ô, Sadam. Oi, irmão. Vamos lá, molecote. Depois de ouvir a versão das testemunhas, os presos decidem o destino dos rapazes, mas só anunciam a sentença após consultar a cúpula da facção. Os outros ficam, mas o menino mesmo aí, a vida do Adriano, ele não volta mais não, hein, irmão? Os presos temem uma vingança. Agora nós temos que dar esse checkmate, nós não pode colocar nada em risco, cara. Se vem amanhã ou depois, tá refletindo sobre mim, sobre o Aquário, sobre você, sobre o nosso irmão aí, o Sadam. Nosso irmão aí, o Sadam. Então, galera, é isso que eu falei pra você. É o processo burocrático para que o cara não seja cobrado depois pela decisão que ele acabou tomando. E é por isso que os caras não tomam decisões sozinhos, tá? É por isso que há uma ligação e sempre tem que ter um chefe de alguma região justificando ali e dando a aprovação para que esse tipo de coisa aconteça. Porque automaticamente é igual a internet. Um canal puxa todos e tudo é um corpo só, é um elo que está envolvido, entendeu, irmão? Automaticamente é igual a internet. Um canal puxa todos e tudo é um corpo só, é um elo que está envolvido, entendeu, irmão? Não, mas eu acho que eu entendi pelo menos o que ele quer falar, né? Os presos comunicam a decisão a um dos acusados, Fábio, irmão do assassino. Você está dando uma oportunidade de vida, entendeu, Fábio? Se acontecer qualquer tipo de situação com a família, com o Adriano, que faleceu, com a família da mulher dele, certo, que estava em cima da moto, ou até mesmo com a menina que estava em cima da moto, que seja dos seus envolvidos, nós vai cobrar radicalmente em cima de vocês. Agnaldo, o irmão da vítima, não concorda com a sentença. Ó, isso é muito louco, né? Porque os caras deram sentença e os caras garantiram que as outras pessoas vão ficar em segurança. Porque a ideia do cara de ter levado pro tribunal de crime, do irmão do maluco que foi morto, é exatamente essa, ó. Quero condenar os caras e eu não quero que esteja retaliação depois, porque vai ficar uma vida por uma vida. Ele quer pena de morte para os 3 envolvidos. Então veja bem, você só vai cobrar, moleque, o cara que tirou a vida do seu irmão, entendeu, cara? E mas os dois vai ficar impune, irmão? Ô, moleque, a questão não é que eles vão ficar impunes. A questão é que os dois não tirou a vida do seu irmão. Tudo bem, ele estava na hora, mas eles não tirou a vida do seu irmão, entendeu, cara? Então a gente é justo e correto, entendeu, moleque? Galera, a gente fez um programa agora num canal que a gente tem novo que chama Indo Pras Ideias. Esse programa teve um espectador que fez uma pergunta assim: o que fazer com um talarico numa quebrada? Leva ele pro tribunal do crime? Alguma coisa nesse sentido. Veja, o irmão do rapaz que morreu levou a situação pro tribunal do crime. E ele ficou responsável por tirar a vida do cara que tirou a vida do irmão dele. Ele levou, pediu permissão pros caras, os caras deram a permissão e ele que tinha que tirar, porque aí não tem volta. Aí, assim, deu no tribunal que vai tirar a vida, você tem que pegar lá e picar os caras e já era, entendeu, mano? Não tem conversa. Então tome muito cuidado quando vocês levarem alguma coisa, se vocês um dia forem levar alguma coisa pra esse tipo de tribunal, porque deu o resultado ali, se você não fizer, você tá enrolado também, entendeu? Não tem duas palavras ali nesse centro, não. O cara protestou aqui mesmo, né? Mas o cara falou, não, mano, os caras não tirou a vida do seu irmão. Quem tirou foi um maluco só, os caras estavam juntos, por mais que tenha tirado sal tudo. Você só vai tirar a vida desse maluco, você só tem permissão pra isso. Chega a hora dos jurados comunicarem a decisão a Fabrício, o rapaz que atirou no pedreiro. Alô? É o Fabrício?
Isso. Você tem ciência do que você cometeu aí, você tirou uma vida, certo, cara? Até mesmo sem dar defesa pro mesmo, viu? Entendi, irmão. Então veja bem, ô Fabrício, a gente não admite isso em lugar nenhum, entendeu, cara? O grupo de presos também decide quem vai executar Fabrício. Aguinaldo, o ex-presidiário que queria vingar a morte do irmão. Surge um problema. Nenhum dos criminosos tem uma arma que eles chamam de chuteira. Os meninos que tá lá, aqueles outros lá, tem uma chuteira lá, irmão? Eu não sei, tem que ver com os meninos lá se tá tendo lá, irmão. Uma das pessoas que estão na chácara sai para buscar uma arma. Pouco depois, Aguinaldo executa Fabrício. Cara, imagina que situação, Fernandão. Os caras tá lá na chácara, sendo julgado já faz mais de um dia. Aí sai o resultado do veredito. O maluco confirma pro cara que ele vai pro saco. Vai virar camisa de saudade. E os caras vão buscar uma arma, enquanto o maluco fica lá sabendo que ele já era, tá ligado? Imagina a sensação, cara. Coisa horrível, velho. Eu vou falar pra você, o mundo do crime é muito doido. As sentenças determinadas pela corte paralela que atua nos presídios paulistas são cumpridas com rapidez e crueldade. Apenas 20 minutos depois de ser condenado pelo Tribunal do Crime, Fabrício foi morto exatamente neste lugar, executado com 5 tiros a queima-roupa. A polícia não teve tempo de evitar o crime, mas Aguinaldo foi preso dias depois. Ele nega o assassinato. Não cometi, não fiz, né? Justiça com as minhas próprias mãos, jamais. Durante a escuta, a polícia registrou um telefonema surpreendente. Durante a apreciação desse caso por eles, nós temos uma consulta que é feita por um rapaz de Campinas também com um fato semelhante, ou daqui, perguntando como proceder. Então eu tenho a impressão que não é restrita à nossa região. Eu tenho a impressão que é restrita ao estado todo, tendo em vista que você tem presídios de várias regiões participando da teleconferência. Eu sempre falo isso daí e tem estudos que estão comprovando isso agora nos últimos tempos. A organização deu certo porque ela cresce junto com a telefonia móvel. Ao mesmo tempo que a organização vai crescendo, a cobertura da telefonia móvel vai crescendo. Tanto que os setores ali da organização, territorialmente, em São Paulo, ela é dividida pelos DDDs. Então, São Paulo é 011, que é 019, Vale do Paraíba 012. Então, os caras vão organizando dessa forma. E os celulares foram muito importantes para a ampliação da organização criminosa e o ganho de força que ela sempre teve, tá? Então, a gente tem que colocar isso daí também. E não, o Tribunal do Crime não é restrito apenas a uma região. Ele está em muitos lugares aí. Em junho passado, o Domingo Espetacular mostrou outro julgamento comandado pela mesma facção criminosa. Em Limeira, também no interior de São Paulo, um trabalhador rural acusado foi julgado e condenado à morte. Nesta casa ficaram frente a frente a vítima, Sônia, o acusado, Everaldo Roque Lima, e 4 integrantes da facção. Só pra vocês terem uma noção, o cara é um Jack, tá? E aí a mina acabou levando ele pro tribunal. Eles telefonaram para um líder que estava em Sumaré, outra cidade da região. Maloqueiro é o juiz do caso. Ô, Kel, você já foi preso alguma vez? Não. Você tem 34 anos. É. E você fez quantas vezes com ela? Só uma vez só. Aí tinha uma criancinha, uma mulher de 12 anos, e viu. Cara, ó, deixa eu explicar pra você que o Fernando teve que cortar umas partes aí. Esse malucão é um Jack. E ele fez lá a violação com a mulher, o negócio com a mulher lá. Violou. Violência. Aquilo que vocês estão... pausa pro YouTube não desmonetizar. Beleza? Só que ele fez isso na frente de um menino de 12 anos de idade. É o maloqueiro, que é o chefe do resumo, né? Geral dali, que tá no telefone. Ele já mete essa aqui, ó. A criança viu? São Luís Campeão desse cara. Maloqueiro decreta a sentença de morte do Boia Fria. Quebra os 2 braços e quebra uma perna desse cara, irmão. Quebra, cheque mate, vamos que vamos. Preocupa é a facilidade com que eles de dentro do sistema...
O que vai ter de gente concordando com o maloqueiro aí nos comentários, hein? Eu conheço vocês, hein, rapaziada? Regional se comunicam em teleconferência, coisa que às vezes nem a polícia consegue. É, muito bom. Ó, aqui já tem o nosso vídeo também para vocês assistirem aqui, sugestionado. Bom, galera, é isso. Fazia tempo que eu queria mostrar para vocês esse vídeo, para vocês entenderem melhor como é que funciona esses tribunais. E esse vídeo já faz 15 anos, lógico que muitas configurações mudaram, mas a história continua sendo bastante impressionante, tá? Eu vou deixar indicado aqui no primeiro comentário e nas referências, para vocês darem uma olhada aí no nosso vídeo especial sobre esses tribunais que a gente já fez aqui, já faz um tempo já, e foi muito legal. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se e vira membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir cada vez mais e melhor. E se vocês puderem, vou deixar o card aqui e nos comentários também, na descrição, se inscreva no nosso novo canal chamado Indo Pras Ideias. A gente tá com um programa novo lá e eu acho que vocês vão gostar bastante. Forte abraço, fui, valeu.